Salmo 37, pessoal. Começa no versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Tem gente que range os dentes. Como é que pode aquele filho do diabo prosperar? Como pode aquele ímpio ser meu supervisor, ser meu chefe? Eu pensava que eu que ganhei a promoção, é ele que ganhou. Glória a Deus. Mas como glória a Deus? Ore para que ele se converta. É preciso você ter um crente, um chefe crente, mas hoje ele não é, pastor, então ore. Mas não é isso que quero explicar. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. O tempo passa rápido, pessoal. E se aquela pessoa que está tendo sucesso, ela não se converter, passa rápido o tempo. Eu brinco sempre aqui que um dia desse eu ia fazer 20, já passei dos 60. Daqui a pouco estou com 70, 80, 90, não sei, 100, não sei. Mas é rápido, passa muito rápido. Para você ficar com esse sentimento, confia no Senhor e faça o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Eu jamais vi o justo e a sua descendência mendigar o pão. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja do teu coração. Tenha prazer nas coisas de Deus. Tenha prazer de ser do Senhor. A maior alegria é de estar na presença de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega seus desejos, suas vontades, seus planos, né? E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. O teu sucesso ou a tua confiança em Deus será vista por todos os homens, não vai ser nada escondidas, não. A bênção do Senhor é quem enriquece, não acrescenta dores. Você não precisa puxar o tapete de ninguém para crescer. Você não precisa ficar chateado, irado, que isso não vai funcionar. Não tem jeito, tem que ser com a bênção de Deus. E 7, descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Agora o nosso versículo, deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, tem que deixar a ira. A ira prejudica a sua comunhão com Deus. Vamos lá para Efésios capítulo 4. Carta de Paulo ao povo de Éfeso, são os Efésios. 4, 26 é bem conhecido o versículo. Ele diz para nós, irai-vos e não pequeis. A ira é uma chateação, zangado, irado, né? Você fica, tem coisas que chateiam realmente, tem coisa que provoca a sua ira, mas você não pode de maneira alguma, olha o que ele está dizendo para nós, irai e não pequeis. Quando é que você peca? Quando você guarda no coração. Lembra do Salmo 66, 18? Se eu atender a iniquidade, aonde? No meu coração. A ira é uma coisa da mente. Vem, a chateação, fica chateado, irado, às vezes com uma coisa, mas não pode pecar, como não pode guardar aquilo. Aí ele diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Como? Não durma com a ira, não durma com uma mágoa, não durma zangado, chateado. Foi a pessoa que fez, lembra do capítulo 37? Oh Deus, tem misericórdia que essa pessoa se converta. Ela fez uma maldade com você. Jesus, eu não vou dormir com isso. Há muitos anos, eu já dei de vez em quando, eu repito aqui para vocês, aquela mensagem do faraó com as rãs. Havia praga de rãs em todos os lugares do Egito. Rã em tudo, era na panela, mas era no banheiro, era na cama, ia dormir com as rãs. Ele não aguentando mais, o faraó, coração duro, chamou Moisés. Moisés, ora ao teu Deus e diga para que ele tire as rãs, que eu deixo vocês irem embora para o deserto, fazerem o sacrifício. Olha, faraó, estou debaixo da sua autoridade. Quando é que eu oro? Amanhã. Ele passou uma noite com as rãs. Não passa uma noite com a ira, irmão. Não passa uma noite com o pecado. Olha o que o versículo 27 diz. Não deis lugar ao diabo. Não dê. Vamos ficar só nesses dois aqui. Não, à frente eu não vou agora, não. Você tem que tomar uma posição. Esse sentimento não pode carregar. Principalmente ira com o marido, com a esposa. Ira com o filho ou com o pai, não é? Ou com o irmão. Porque de fora você acaba até esquecendo rápido. Mas se você guardar da família, você vai conviver com uma pessoa que você está com raiva dela, irado com ela. Então a melhor coisa é o perdão, é a misericórdia, a oração e colocar. Vamos voltar na Bíblia, lá atrás, e Eclesiastes. Eclesiastes é depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes. O capítulo é o 7, o versículo é o 9.
Diz assim, para nós, hein? Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio. Eu gosto da tradução que vai, verdadeiramente, a ira, o ódio, entenda, aqui a tradução aqui é a opressão, mas a tradução ira, ódio também temos. Então, verdadeiramente, a opressão, ou o ódio, a ira, faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Irmãos, não são poucas pessoas que chegam a queimar. Nós vamos ver o caso de um homem sábio, um homem de Deus, que era chamado o homem mais manso da face da terra, mas ele se deixou levar pela ira, pela raiva, pela chateação, e ele perdeu uma grande bênção, e perdeu muito mesmo. Mas antes de falar dele, eu ainda tenho um pouco mais para você, no livro de Salmos, novamente, capítulo 4. Diz... Capítulo 4, versículo 4. Perturbai-vos, ou irai-vos, e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama, e calai-vos. Quer dizer, não fica com aquilo. Resolva antes de dormir. Não durma de maneira alguma com a ira. Vai lhe prejudicar. E olha aqui uma coisa. Provérbios é depois de Salmos, capítulo 22. Só fundamentando para depois chegar a um caso da Bíblia. Capítulo 22, versículos 24 e 25. Não acompanhes quem? O iracundo, o homem irado, né? Nem antes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tornes um laço para a tua alma. Já pensou, se toda hora está perto de uma pessoa irada? Você tem que trabalhar, o seu patrão é um irado, você está trabalhando com ele, mas companhia... Não pode. Essa pessoa, você tem, uma hora dessa, você pode aprender os passos dela, ou ela pode se levantar contra você, irada. Ela pode se levantar contra você e cometer uma loucura, fazer uma coisa tremenda. Aí, um versículo agora muito importante para nós, no Novo Testamento, novamente. Depois de Filipenses, vem Efésios, depois vem Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Diz, mas agora despojai-vos também de tudo. Primeira coisa, de quê? Da ira. É a primeira coisa. Não pode ter de maneira, já pode pular que eu já vou passar para frente. Aí ele diz assim, versículo 10, e vos vestistes do novo homem, que se renova para quê? Para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Isso é quando o velho homem, a ira, o ódio, mas as pessoas carregam. No meu temperamento, eu sou assim. Isso fez esse homem, agora que sim, nós vamos entrar, lá em Números capítulo 20. Números é o 4º livro da Bíblia. Números capítulo 20. E olha que ele era de Deus. Quem era esse homem? Moisés. Capítulo 20, versículo 2. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés. E falaram dizendo, antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Esse povo que viu, entenda, o mar vermelho se abrir. Esse povo viu as pragas no Egito. Esse povo viu maravilhas. Esse povo viu água sair da rocha. Eles beberam água da rocha, já tinham bebido. Mas mais ou menos somos nós, que quando enfrentamos uma luta, uma adversidade, nós esquecemos do que o Senhor fez por nós. As pessoas esquecem no ministério. Bom, por favor, não estou fazendo uma autodefesa, nem um pouco preocupado com isso, não é comigo, é com a pessoa. Já vi gente que falou Hosana e depois falou crucifica. Que dizia, ele é um homem de Deus, depois esse cara é um capeta. Igreja, ministério, falar algo para você que pode até escandalizar, pessoa que se levanta contra a obra de Deus, ministro do Evangelho, pessoa que foi liberta às vezes, como no meu caso, fui liberto do álcool,
liberto das drogas, outros, eu não fui viciado em drogas, claro, o velho Jaime usou droga, mas nunca fui viciado em droga, meu negócio era pinga, era cachaça, entende? O outro é prostituição, e depois as pessoas se levantam e esquecem de tudo. Eles esqueceram e se levantaram, porque eles não deviam fazer isso. Moisés, você já provou. Moisés, que luta estamos enfrentando? Estamos sem água, mas Deus é conosco, Moisés. Ô Moisés, ora o teu Deus, como você orou lá outra vez. Ô Moisés, vai buscar, mas não. Somos nós, quer dizer, é o homem atual, que quando enfrenta uma luta, esquece até os benefícios que o Senhor já lhe fez. E diz aqui mais a Bíblia: e então Moisés e Arão se foram diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Porque eles já tinham passado por uma situação idêntica. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 em diante, no capítulo 17, perdão, do 8 em diante já é a batalha de Amaleque, no capítulo 17. E eles foram, e Deus mandou ele reunir os principais, não foi todo o povo, e ele diz assim: e lá você vai ferir a rocha. Mas aquilo ali, dizem os teólogos, os intérpretes, né, os estudiosos, que aquilo ali era um símbolo de Cristo, que foi ferido, e hoje não precisamos ferir Cristo. Quer dizer, foi sacrificado, não temos que fazer sacrifício nenhum hoje. Hoje é só orar. Moisés tinha só que falar. Mas o que aconteceu com Moisés? O que acontece? Moisés deixou entrar no coração dele a ira, deixou entrar no coração o aborrecimento, quer dizer, chateado que ele estava com aquele povo. Aí ele fez, e Moisés então tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, tudo certinho. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Olha aí, a boca fala, o coração está cheio. O coração de Moisés mostra aqui, quer dizer, pelas suas palavras, que ele estava zangado com aquele povo. E é perigoso. Do jeito que ele estava ali, quer dizer, a pessoa zangada tem que se calar, mas ele não se calou. Ele devia ficar chato: tá bom, pessoal, vamos lá, fazer como Deus mandou, vamos lá reunir e falar. Mas estava tão zangado que ele até esqueceu a direção de Deus, como nós esquecemos o que a Bíblia diz, que ao servo do Senhor não convém contender. Mas às vezes nós discutimos com alguém na internet. Aliás, a internet hoje virou um palco, ou palco não, virou como é que diz, um lugar de luta, um ringue. Bom, boa essa aí, um ringue verdadeira, mas chega a ser até cômico algumas coisas, se não fosse trágico. Verdade. E cristão que entra, entenda, um dia um homem falou: eles não gostam de discutir política nem de religião, porque afinal de contas fica enganando os outros. Não, política não se discute mesmo, não. Aqui mesmo eu estou com vamos dizer, com uma audiência, tem várias pessoas. Por exemplo, tem a neta de um ex-presidente, que foi presidente nosso, que frequenta a nossa igreja. E ela está ali para ouvir falar do avô dela. Ela está ali para ouvir falar de quem? De Jesus, irmão. Não estou aqui para falar estou aqui para falar de Jesus. Eu lembro quando houve um caso muito, vamos dizer assim, foi um caso público, um caso mas muito notório, que foi um negócio de corrupção, uma grande mesmo, né, que houve, de uma pessoa, e, bem, foi uma coisa bem, não vou dar detalhes, senão você já pega logo tudo. E eu sem saber de nada, um toquei, um dia um membro chamou um irmão, um obreiro chamou: ô pastor Jaime, sabe quem é membro da nossa igreja? Eu disse: quem? É a fulana de tal, ela é sobrinha daquele, aí falou o nome. Já pensou se eu estou aqui falando disso? Quer dizer, eu posso falar num geral de tudo, de oração, vamos orar para isso tudo, mas não estou aqui para falar disso, estou aqui para falar de Jesus. E as pessoas às vezes esquecem a posição delas e começam a fazer o que não deve, esquecendo que nós temos que pregar para gregos e troianos, para judeus e para gregos, né? Para judeus e árabes. Tem que pregar. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Ou você acha que Deus só quer salvar Israel? Deus quer salvar todos os homens, irmão. É claro que nós oramos pela paz de Jerusalém, oramos pela salvação dos judeus, mas Deus quer salvar todos os homens, Deus quer salvar os árabes também.
Eu sempre brinco aqui com o pessoal, mas falando sério ao mesmo tempo, a vontade de Deus é que todo brasileiro seja salvo, mas que todo argentino seja salvo também, né? Eu digo, Deus quer que todo corintiano seja salvo, mas que todo palmeirense seja salvo também, né? Deus quer salvar todos, então temos que tomar cuidado. O Moisés então mostrou pelas suas palavras que ele estava chateado. Rebeldes! E é isso, então é melhor calar, porque aí você acaba falando, sai da sua posição de homem de Deus, e pode perder muito quando você entra em questões. Ao servo do Senhor, depois confira 2 Timóteo 12, 24. Ao servo do Senhor não convém contender, mas mostrou a chateação, mostrou que deixou entrar, guardou com ele, quer dizer, ficou com ele. E disse, então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes. Não, Moisés, Deus não disse para ferir a rocha, Deus mandou falar a rocha. Mas é aquilo, você lembra que o Provérbios falou? Que a opressão, a ira, né, a raiva, o que faz? Endoidece o homem, o homem perde juízo, irmão. Endoidece, a pessoa perde. O Moisés tinha razão de estar chateado com aquele povo, mas porque ele guardou, ficou irado, quer dizer, ficou chateado e perdeu a razão. Às vezes você tem razão e acaba perdendo a razão por causa da ira, do ódio. Como é que eu consigo vencer? Oração, se envolvendo. Um fruto do Espírito é chamado o quê? Domínio próprio. É que nós temos, é um fruto do Espírito, mas o fruto só dá na árvore quando ela cresce. Então é importante você crescer espiritualmente. Por isso que eu digo, ore, louve a Deus, pegue um momento só para louvar a Deus, escuta, vê se ficar escutando aí outras coisas, escuta um hino, entenda que vai falar o seu coração, vai fazer você chegar mais perto de Deus, medite, você vai se envolvendo, vai se quebrantando e vai mudando você completamente por dentro. Aquelas canções que falam o coração. Mas, então disse, saíram muitas águas, sai. E bebeu a congregação e os seus animais. Tem gente que está ferindo a rocha, voltando a falar dos teólogos, dos nossos irmãos que estudam bastante para nos dar interpretações, e diz, é verdade, é um símbolo de Cristo, tem gente ferindo a palavra, irmão. Está até enchendo o bolso de dinheiro. Está até se realizando como homem, mas está ferindo a palavra. E vai perder o melhor de Deus. Claro que o Moisés não perdeu a vida eterna, porque depois, no mundo da transfiguração, quem aparece? Moisés, ele é mostrando que Moisés teve todo o seu quebrantamento, mas ele pediu para Deus essa bênção e Deus não deu, não. Deus deu até uma boa, Moisés já falamos sobre isso, não fale mais sobre isso. Ele pediu para Deus para entrar e não entrou na terra prometida. Quer dizer, tem gente que está perdendo a bênção e tem gente que pode perder a vida eterna, e é perigoso. E o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não me creste a mim. Vocês chegaram dizendo que vocês iam tirar a água da rocha. Bem, minha misericórdia foi grande e eu permiti a água sair, mas vocês não creram. Para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso não metereis essa congregação na terra que eles tenho dado. Então são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e o Senhor se santificou neles. E o Moisés perdeu, depois Moisés chorou, Deus levou ele no monte e disse que ele olhou todo, disse que é na Jordânia hoje, ele olhou toda a terra prometida, disse, tudo isso aqui é o que eu vou dar ao filho de Israel, mas você não vai entrar. E Deus, foi uma coisa tão, assim, de Deus, que o Moisés morreu, a Bíblia é taxativa dizer que ele morreu, mas quem enterrou foi o próprio Deus. Que nem o diabo, depois que ia saber, disse, ou antes o Senhor te repreende, isso não é comigo não. Você vai lá brigar com Deus. É coisa séria, pessoal, que você está ouvindo hoje. Cuidado para você não perder. O que nós temos que fazer? Como fez esse homem? Gênesis, capítulo 13. Abraão, 13, versículo 7. E houve, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, é fácil de encontrar, né? E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Então disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Eu vou brigar contigo, não. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Homem, Deus é pacificador. Às vezes ele vai até perder, mas tudo bem. Os antigos diziam assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, lembra? Mas dou uma boiada para não sair. Não, filho de Deus não faz isso não, ao contrário.
Ele quer sair, não quer, não tem, não fica, não entra. O que aconteceu aqui? Para um resumo da história, o Ló foi, olhou as campinas do Jordão bonitas, parecia o jardim do Senhor, de tão bonito que era, e armou suas tendas até Sodoma, uma cidade corrompida pela prostituição. Ló perdeu tudo, pessoal. Aqueles pastores que discutiram com os pastores do gado Ló, morreram tudo lá em Sodoma. Perderam a vida lá em Sodoma. Coisa séria. E o Ló perdeu todos os seus bens, pensou que tinha se dado bem, não, se deu mal. Se dá bem quem pede a direção de Deus. Mas não, foi e perdeu. E o Abraão ficou com a terra. O que era o pior, passou a ser o melhor. Lembra do início? A Bíblia te leva para o deserto, é no deserto que você vai achar o seu ouro. Deixa Deus lhe dirigir, não fica chateado. Foi passado para trás, você vai me dar. Às vezes na família tem isso. Pastor Jaime, puxa, brincadeira. Descobri que um tio meu deu um chapéu no meu pai. Deu um chapéu na minha mãe. Quer dizer, passou para trás, ficou não sei o quê. Ora por ele, que ele se arrependa. Não, o que é meu eu quero de volta. Não, Deus tem mais. Os antigos diziam, mas Deus tem para dar do que o diabo para carregar. Busque de Deus, não seja contencioso, não deixa a ira, não deixa o ódio entrar. Você perde as bênçãos por causa desse sentimento. Então, vamos voltar lá no Salmo 37, onde nós começamos, essa parte. E ele está dizendo para nós, no primeiro versículo logo, do Salmo 37, que é lindo esse Salmo 37. Ele diz, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pronto. Vá, não seja contencioso, não deixe, fizeram maldade, é iniquidade, roubo, desonestidade, tá bom? A pessoa roubou o seu carro, se miséria vai bater, o carro vai morrer para ver o que... Não, Deus tem misericórdia. Agora você pode mandar, o diabo tira a mão do meu carro, solta em nome de Jesus, solta a minha motocicleta, né? Foi roubado. Você pode, mas não deseja o mal, de maneira alguma. Você vai orar, você mostra um milhão, então não deixe, não te indignes, porque se eles são ceifados, como a erva murcharão com a verdura. Versículo final, confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deus vai cuidar de você, amém?